Muito bem, então vamos dar início à nossa disciplina de isostática. Bom, qual o objetivo correspondente da disciplina? O objetivo principal da disciplina é analisar as forças internas que ocorrem em uma estrutura, certo? Por que isso é importante? Porque a partir da análise das forças internas vão servir de base para o dimensionamento da estrutura. Vamos supor aqui que tenhamos a caracterização de uma estrutura de uma forma simplificada, certo? Seria um diagrama unifilar. Então, vamos supor que temos esta viga AB, representada aqui em azul, temos esse carregamento com uma distribuição linear e temos os apoios, certo? Bom, a partir disto, qual o objetivo? O objetivo é verificar as forças internas, a intensidade das forças internas que ocorrem nessa estrutura. Ou seja, a isostática ela trabalha no sentido de fazer uma radiografia desta estrutura e verificar esta intensidade das forças. Por que isso é importante? Porque a partir da análise das forças internas vão servir de base para o dimensionamento. Então vamos analisar, dada essa viga, esse carregamento, vamos procurar caracterizar uma deformação dessa viga. Tá? Então, em função desta carga, irá ter uma deformação. Vamos deixar essa deformação de uma forma bem acentuada, certo? Bom, e vamos escolher um ponto desta viga. Então, esse ponto vai corresponder a uma seção transversal, certo? E vamos analisar somente uma das solicitações que ocorrem nesta parte da estrutura. Esta solicitação ela é caracterizada como momento fletor, tá? Ou seja, tem como característica de promover uma flexão nas vigas, nas seções transversais, ou seja, promover um giro destas seções transversais. Então, aqui temos a representação da seção transversal, aqui é como se fosse a altura correspondente desta viga, e aqui temos esta solicitação de momento fletor. Então, quando ocorre esta solicitação interna, o que irá ocorrer? Irá fazer com que esta parte da seção transversal, a parte superior tenha compressão e a parte inferior tenha tração. Então, a deformação produzida por esta solicitação de momento fletor faz com que as moléculas da parte superior da seção transversal venham ser comprimidas e as moléculas da parte inferior venham ser tracionadas. Tá? Então, é designado como momento fletor positivo. Mas a ideia principal é procurar verificar esta intensidade, certo? E também verificar onde tem o maior valor de momento fletor. Então, para o dimensionamento é importante verificar qual o valor máximo de momento fletor. Tá? Então, no decorrer da disciplina, a gente vai procurar caracterizar este diagrama, certo? Que é uma função que vai corresponder ao momento fletor em função da direção longitudinal desta viga. Então, com isso, vamos ter um gráfico que vai representar o comportamento do momento fletor em cada uma das seções transversais. E com isso, a gente vai conseguir verificar onde se tem o máximo momento fletor, que vai ser útil para caracterizarmos o dimensionamento posteriormente nas outras disciplinas, principalmente na parte de resistência dos materiais. Bom, a gente vai procurar trabalhar muito, então, com a questão da análise das forças internas nas estruturas. Tá? Então, o que seria essa questão da estrutura? O que é uma estrutura? Estrutura nada mais é do que um conjunto de elementos que se interrelacionam com a finalidade de desempenhar uma determinada função. Então, imaginamos aqui, tá, uma estrutura que a gente visualiza no dia a dia, tá? Uma estrutura caracterizada de uma edificação. Então, vamos imaginar aqui,
nessa estrutura, tá, temos uma série de elementos. Temos a laje, temos a viga, temos a carga, temos o pilar, temos a sapata. Então, esses elementos, eles se interrelacionam entre si com qual finalidade? Com a finalidade de promover uma acomodação para as pessoas, certo? Então, essa parte da estrutura faz com que, dado um carregamento, esse carregamento ele vai ser absorvido pela laje e, ao ser absorvido, vai ser transferido para a viga, da viga para o pilar, do pilar para a sapata e da sapata para o solo. Então, a análise da isostática tem como objetivo verificar essa transferência dessas cargas que ocorrem nas estruturas e, com isso, verificar as forças internas, certo? De uma maneira, a gente pode analisar de uma maneira bem mais simplificada, a gente pode estabelecer aqui uma vista explodida desta estrutura e, com isso, analisar como as cargas são transferidas ao longo desses elementos estruturais. Então, vamos analisar aqui esse objetivo, um objetivo, no caso, de verificar essas forças internas quando esses elementos estruturais eles são movimentados. Tá? Então, aqui vamos ter uma vista explodida, certo? Então, a gente pode observar aqui que, dado um determinado carregamento, então esse carregamento poderia ser o peso das pessoas, peso dos móveis. Então, a partir desse carregamento, temos uma carga superficial, peso por unidade de área, certo? Então, esse peso por unidade de área é transferido para a laje. A laje também vai reagir a esse peso. Então, toda essa transferência de carregamento é em função de ação e reação, certo? O peso da laje, que absorveu esse carregamento, ele vai transferir todo esse peso e mais o peso próprio da laje, vai ser transferido para as vigas. Então, nesse caso daqui, temos uma viga e temos um carregamento com uma distribuição linear. Então, esta viga que está caracterizada aqui, certo? Poderia ser evidenciada, poderia ser simplificada por esta viga, certo? Então, ao invés de representar toda a formatação tridimensional, a gente sempre vai procurar caracterizar de uma forma unifilar, uma forma simplificada. Bom, então, a partir desse carregamento, a gente pode realizar toda a análise dessa parte estrutural, verificar as forças internas que ocorrem. Bom, todo esse carregamento, então, que está na viga é transferido para os pilares, certo? Então, os pilares também vão reagir. Então, essas reações dos pilares correspondem a essa simplificação. Esses apoios. Então, aqui tem um apoio de segundo gênero, um apoio de primeiro gênero. A gente vai verificar isso posteriormente de forma mais clara. Mas, quando queremos analisar somente a viga, a gente pode caracterizar pela análise desses pilares, e esses pilares eles vão funcionar como apoios. Bom, então, todo esse carregamento proveniente da laje, da carga e mais o peso próprio da viga vai se distribuir para o pilar. E esta distribuição que ocorre aqui nesse pilar vai ser uma carga concentrada, certo? Então, temos uma carga ao longo da direção longitudinal, certo? E todo esse peso proveniente da carga, da laje, do pilar, vai ser transferido para a fundação. Vocês observem que cada elemento tem ação e reação. Então, se temos aqui esta viga que promove toda essa transferência de carga da laje, mais o carregamento para o pilar, certo? Quando temos esse carregamento daqui para o pilar, essa carga também, o pilar também vai reagir, tá? Com a mesma intensidade, com a mesma direção, mas em sentidos opostos, tá? Certo? Então, do pilar se transfere para a fundação e da fundação vai transferir para o solo, certo? Então, por isso que é importante a questão de realizar a sondagem no solo para verificar
todo o peso correspondente da estrutura. Então, quando a gente quer analisar essa parte estrutural, a gente pode verificar as forças internas que ocorrem. Então, de uma maneira geral, tá, a parte da introdução assim, da questão da isostática é mais no sentido de verificar os carregamentos que ocorrem nas estruturas e também verificar as forças internas e as suas intensidades, certo?